Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe, sou cofundador aqui da Já Passei Educação e quero te dar as boas-vindas aqui ao nosso aulão. Esse aulão, que é direcionado ao concurso da Prefeitura de Mogi das Cruzes, né? Especialmente para o cargo de professor de Educação Básica 1, certo? Esse concurso, na realidade, ele começou lá no ano passado, né? No comecinho de 2020 ele foi publicado. E as provas estavam previstas lá para março de 2020, né? Se não me falha a memória, dia 29 de março de 2020 aconteceriam as provas para professores. Mas, como vocês lembram, né? Infelizmente foi justo nesse período que a pandemia tomou maiores proporções aqui no Brasil, que iniciou-se a quarentena, né? E aí todas as provas, todos os concursos que estavam vigentes foram suspensos por tempo indeterminado, né? E agora, começo de 2021, a gente está observando que alguns concursos estão sendo remarcados, né? Algumas provas já estão com datas marcadas. E na última semana de 2020, a Prefeitura de Mogi divulgou que as provas para professores vão acontecer no dia 21 de março de 2021. Então a gente já tem, né, uma remarcação de prova, né? Para quem não estava tão informado, né? A gente já tem essa data, dia 21 de março. E aí, pensando nisso, a gente está elaborando esse aulão para ajudar quem está inscrito nessa prova, né? O que se espera dos candidatos agora é que intensifiquem os estudos e que aproveitem bastante o tempo que a gente tem, porque não é muito, né? A gente tem menos de 3 meses aí para as provas, então tem que intensificar bastante a preparação. E a ideia desse aulão é justamente ajudar aí vocês que estão inscritos nessa prova, né? A gente sabe que tem muita gente que deve estar até assistindo aí, às vezes é o primeiro concurso que vai prestar, ou às vezes já até prestou muitas provas, mas nunca conseguiu ter um resultado expressivo, significativo, uma aprovação de fato. E às vezes esse problema está na estratégia que está sendo usada, ou na falta de estratégia, né, para se estudar. Quando a gente se prepara para concursos, né, tem uma série de fatores a serem observados e é legal você traçar uma estratégia, uma metodologia. Então, a primeira parte do nosso aulão aqui, a ideia é justamente trazer os 4 passos que vão acelerar a tua aprovação nesse concurso. Esses 4 passos nada mais são do que uma metodologia, uma estratégia para você seguir, que vão garantir que você cumpra ali as etapas que são necessárias para você estudar bem para um concurso público e se preparar bem, né? Nós somos especialistas em concursos públicos, trabalhamos há mais de 5 anos aí, já preparamos milhares de candidatos e a estratégia que a gente vai apresentar aqui é a estratégia que nós utilizamos aqui na nossa escola, tá? Então a gente quer trazer essa estratégia para vocês, compartilhar, para que vocês façam uso dela. Num segundo momento, eu vou chamar também o professor Arnaldo. O professor Arnaldo é professor especialista nas bibliografias aí. Ele leciona aqui na nossa escola diversos autores, né? E ele vai trazer uma aplicação. Eu vou apresentar a estratégia para vocês e ele vai trazer na prática, pegando um item lá do edital mesmo, como que vocês podem aplicar tudo isso, vai complementar com outras dicas também, é claro. Isso vai ser no segundo momento do nosso aulão, tá? E aí, quando o professor Arnaldo finalizar, eu retorno aqui, porque eu vou liberar para vocês um bônus, uma surpresa que nós preparamos, né? Especialmente para vocês que ficarem com a gente até o final, né? É importante dizer isso. É só para os fortes que ficarem até o final junto com a gente. A gente preparou algo muito especial, vale muito a pena ficar com a gente, tá? É algo que a gente nunca liberou antes. A gente decidiu não só entregar a estratégia, né, para se preparar bem para essa prova, mas de entregar também as ferramentas que são necessárias, né? Mas eu explico direitinho no final como que vocês vão fazer para ter acesso ao que a gente preparou, tá? Eu dou mais detalhes também. Por enquanto, vamos para a nossa primeira parte, onde eu vou explicar para vocês os 4 passos aí para acelerar a aprovação nesse concurso. Vamos lá? Então, sem mais delongas, vamos lá aos 4 passos para acelerar a sua aprovação no concurso de Mogi para o cargo de professor de Educação Básica 1, beleza? Esses são os 4 passos, essas são as 4 etapas aí da nossa metodologia: conteúdo, prática, revisão e evolução. Eu já quero adiantar que as 4 etapas são igualmente importantes. É muito importante que você não negligencie nenhuma delas. Eu vou explicar uma por uma, né? A gente vai detalhar aí, fazer todos os comentários necessários. Mas eu já adianto que é importante que você não negligencie para que a metodologia não se quebre, tá legal? Primeira etapa, então, é de conteúdo. Essa etapa de conteúdo é o que vai nos fornecer toda a base necessária para as demais etapas, tá? A gente tem lá no nosso edital diversas disciplinas para a gente estudar. Língua portuguesa, matemática, legislações, a gente tem bibliografias, né? São vários livros que estão lá presentes no edital e que podem cair na prova, e a gente precisa estudar tudo isso, né? Então, nessa fase do estudo, você vai ter o teu primeiro contato com esses itens que estão presentes no edital. E esse primeiro contato pode vir através da própria leitura de um livro que está lá presente no edital,
pode vir através de uma apostila ou algum livro das disciplinas de língua portuguesa, de matemática, pode vir através da própria legislação que você vai baixar lá no site do Planalto e vai dar uma lida. Pode vir através de explicações, através de uma videoaula que você está assistindo, né, sobre um dos temas. Aqui é importante que essa base que você vai criar, né, vou até escrever aqui, o conteúdo é o que cria a nossa base, tá? É muito importante que essa base seja muito sólida, que você se baseie em bons materiais, em materiais completos, né? Você não estude, nessa fase aqui, você não vai estudar por materiais muito resumidos. Você precisa ter contato com a parte mais densa da matéria mesmo. Eu sei que são muitos livros lá para ler, né? Você não vai ter tempo hábil para ler todos os livros. Então, se você for para o lado de assistir videoaulas ou de ler resumos, que sejam boas videoaulas, que sejam bons resumos, que deem uma base legal ali para você conseguir dar sequência no seu estudo. Às vezes a gente vê 1 ou 2 parágrafos sendo considerados como resumo de uma obra. E isso não vai te dar base suficiente para entender as ideias do autor, para pensar sobre, para estudar. E você vai ver isso nas próximas etapas do nosso estudo. Fica impossível você, tendo um material de base muito ruim, você dar sequência nessa metodologia. Você precisa ter bons materiais de base, sejam videoaulas, seja apostilas, né, sejam livros, seja a legislação seca, independente do que for. Um segundo ponto muito importante aqui nessa etapa de conteúdo, onde você está tendo esse primeiro contato com todos os itens do edital, é que você realize o que nós chamamos de estudo ativo. Desculpem a letra. Estudo ativo. Gente, isso é muito importante. O que seria o estudo ativo, né? A melhor definição e mais simples que eu já vi até hoje diz o seguinte, que o estudo ativo é aquele estudo que você faz mexendo as mãos. O que isso significa? Se você está assistindo uma videoaula, você não vai ficar parado na frente do seu computador, na frente do seu celular, simplesmente assistindo. Isso seria o estudo passivo. Ou simplesmente você vai pegar o livro, pegar a lei e ficar lendo. Isso também é passivo. A gente tende a se enganar muito achando que ler é estudar. Ler é ler, leitura é uma coisa. O estudo ele precisa ser ativo. Se você estiver lendo um livro ou estiver lendo uma apostila ou alguma coisa do tipo, algum resumo, você precisa estar do lado ali com o seu caderno e caneta na mão, fazendo as suas anotações. Mesma coisa numa videoaula. Você está assistindo uma videoaula, você tem que estar mexendo a mão ali, fazendo, anotando as palavras-chave, anotando os pontos principais, produzindo o teu próprio material. Esse é o segredo. Durante o seu estudo, durante a etapa de conteúdo, você precisa produzir os seus próprios materiais, que vão ser mais resumidos, que vão ser utilizados, inclusive, na nossa próxima etapa, que é a etapa de revisão, certo? Aqui, ainda em relação a esse estudo ativo que você vai realizar, que como eu comentei, é o estudo que você faz mexendo as mãos, produzindo o seu material de revisão, é interessante que você tenha algumas possibilidades aqui de montar esse material de revisão. Você pode, de repente, assistindo uma videoaula ou lendo aquele material de base, você já ir escrevendo o seu resumo, né, em forma de escrita mesmo, ou então você pode ir desenhando um mapa mental, depende do que você tem mais facilidade, né? Eu aconselho que você teste fazer um resumo, teste fazer um mapa mental, veja o que funciona melhor para você. Tem gente que vai se adaptar melhor, por exemplo, eu terminei de assistir uma videoaula e eu vou e gravo um áudio resumindo as ideias, né, que eu acabei de ter contato, fazendo um pequeno resumo, que esse áudio nada mais é do que um resumo, né? Assim como você faria um resumo escrito, você pode fazer esse resumo em áudio e depois utilizar esse material como teu material de revisão. Eu ainda aconselharia mais as formas escritas, porque elas trabalham mais aspectos, trabalham a própria escrita ali, né? Ainda eu acredito que seja melhor do que um áudio. Mas, repito, teste, veja o que funciona para você. Nenhum material de revisão é ruim. O importante é que ele seja baseado em um bom material de base, né? E que seja adaptado às tuas necessidades, né? Esse material que você vai utilizar para revisão precisa ser um material bem mais enxuto do que o material de base, né? O material de base tem que ser denso mesmo, tem que dar toda a base necessária. Já o material que você produziu para revisão, ele tem que ser um material bem enxuto, ele é flexível, tá? De repente você percebe depois de um tempo que você esqueceu de colocar alguma coisa nele, você acrescenta. Ele é um material que está sempre se modelando, tá? Um outro detalhe, uma dica, né, para você produzir esse material de revisão coloque lá só o que você sabe que é essencial. De repente você está estudando, por exemplo, crase. Então você está estudando as regras de crase, são várias regras, né? E você está assistindo uma aula de crase e produzindo o seu material, seu resumo ali. Se você, por exemplo, sempre se lembra de uma regra de crase, que não há crase
antes de um verbo no infinitivo, poxa, eu não me esqueço disso, eu sempre lembro. Então, essa regra não precisa ir para o seu material de revisão, porque é algo que você já sabe, já está memorizado, né? Você nunca vai esquecer, não corre muito esse risco. Então, ele não é necessário ele ir para o seu material de revisão. Agora, ainda dentro desse exemplo aí do estudo da crase, tem uma outra regrinha lá que diz, por exemplo, que entre palavras repetidas não há ocorrência de crase, como nos exemplos dia a dia, frente a frente. Nesses casos não tem crase. Poxa, mas essa é uma regra que eu não me lembro sempre, não está tão fixado ainda na minha cabeça. Então essa é uma regra que deveria estar no seu resumo. Entende? Se eu sei que essa é uma regra importante e que eu não vou me recordar, isso tem que estar no meu material de revisão. O material de revisão é aquele material que você tem que bater o olho em 10, 15 minutos ali você consegue revisar todo um tema, né? De repente, você assistiu uma aula de crase de 1 hora, 2 horas ali, com todas as regrinhas, com vários exemplos, o professor resolveu questões junto com você treinou bastante, e enquanto você estava assistindo a aula, você estava montando o seu material de revisão. Depois, quando chegar lá na etapa de revisão, com esse material produzido, em 10, 15 minutos você consegue relembrar tudo que seria importante daquela aula, né? Então, o material de revisão tem que ter esse poder de síntese, tá? Você tem que se habituar a isso. No começo é um pouquinho complicado, mas é questão de treino, tá bom? Bom, de volta aqui ao nosso quadro, e antes da gente ir para a próxima etapa do estudo, deixa eu só anotar algumas coisas aqui relativas ao estudo ativo, né? Que eu já expliquei anteriormente, é aquele estudo que a gente vai produzindo nosso material de revisão enquanto a gente estuda, o material de base, e a gente vai produzir aqui, essencialmente, resumos, mapas, por exemplo, ou até mesmo áudios, como eu citei, né? Então, vou deixar anotado aqui para vocês terem esse panorama, certo? E assim a gente vai para a próxima etapa, que é a etapa de prática. Pessoal, tomem cuidado aqui nessa etapa de prática. Essa etapa é para você se testar, para você errar mesmo. É a partir daí que vai começar o processo de evolução. As 4 etapas, elas se relacionam a todo momento, né? Vocês vão perceber isso. Então, aqui já começa o processo de evolução. Mas a gente só consegue evoluir se a gente estiver se testando, se a gente estiver medindo nossos resultados. Tem muita gente que estuda para concurso público, a pessoa lê bastante, lê os livros, lê as legislações, grifa tudo, mas ela nunca resolve questões, então ela nunca se testa. Tem gente que só vai se testar na hora da prova, e a chance disso dar errado é muito grande. Eu sei que é desconfortável você fazer uma bateria de questões e acertar só metade, só 60%, quando você sabe que precisa de um resultado melhor do que esse. Mas esse é o momento de passar por isso, né? Esse é o momento de encarar essa situação um pouco desconfortável. É a partir disso que a evolução virá. E aqui nessa etapa de prática, bom, eu já passei pela etapa de conteúdo. Então, eu já peguei um assunto do edital, já estudei a partir do material de base ou da videoaula, produzindo meu material de revisão, como foi ensinado, né? E aí agora eu vou me testar, vou fazer uma bateria de exercícios para eu praticar, ver como que eu tô a partir daquele primeiro contato que eu tive com a matéria. Para auxiliar os nossos alunos nessa etapa, a gente preparou uma tabela, vou mostrar para vocês. É esse documento aqui. Esse aqui é um trecho, né? Um recorte só do documento, né? Só tem aqui os temas, algumas bibliografias ali de alfabetização e letramento, né? Mas a gente tem um documento completo, né? Que esse documento nada mais é do que um controle do que você já estudou, do que você já praticou, de quais estão sendo seus resultados, né? Para você mensurar, para você coletar esses dados. A gente só consegue melhorar aquilo que a gente está medindo, né? A gente só consegue mensurar, né, a evolução se a gente for anotando, coletando dados, né? Às vezes a gente pergunta para a pessoa se ela está melhorando e ela não sabe dizer, porque ela não lembra quanto que ela acertou na primeira vez que ela fez, ela tem uma vaga sensação que está melhorando, mas não tem dado nenhum para poder embasar isso. E essa tabela, esse controle aqui, essa planilha, vem justamente para isso. E fiquem tranquilos porque a gente vai disponibilizar esse documento completo, tá? Ele tá junto com o bônus lá que eu vou entregar no final do aulão para vocês, tá? Faz parte aí da surpresa, né, que a gente preparou. Vai estar lá esse documento também para vocês, tá bom? Aqui essa planilha vai te ajudar a manter um controle. Então vamos dizer que eu estou estudando lá esse livro da Adélia Lerner, Ler e Escrever na Escola. É uma das obras que eu estou estudando. Eu vou lá, assisto a minha videoaula, produzindo o meu resumo, né, com aquele estudo ativo. Eu vou e rabisco aqui, opa, já fiz a primeira etapa da metodologia. Na sequência aqui, qual que seria o correto? Eu fazer uma bateria de exercícios. Aí eu teria feito essa prática aqui, nessa segunda coluna de prática. E eu não só faço essa bateria de exercícios, mas eu venho aqui na tabelinha de resultados, aqui nessa coluna, e eu anoto. Vamos dizer que, poxa, acertei 60% das questões. A gente sabe que 60% na realidade atual dos concursos públicos de educação ainda é insuficiente para você conseguir uma vaga, né? É um resultado razoável, né? Tá numa média ali,
mas a gente sabe que hoje em dia a gente fala de 80%, 85% para garantir um resultado ali que você vai brigar por vaga mesmo. Então, é importante a gente anotar, é importante a gente manter esse controle justamente para a gente sentir se está evoluindo ou não. Então, a gente mantém anotadinho aqui. Bom, e aí maravilha, tá tudo anotado aqui, os 60% que foi o nosso resultado após a primeira bateria de questões. Eu vou voltar para a tela anterior para a gente dar continuidade no raciocínio. Bom, então aqui, né, a gente fez a nossa prática através das questões, certo? E agora a gente vai para a etapa de revisão. Primeiro ponto importante que já foi citado anteriormente, a revisão vai ser feita a partir dos materiais próprios, né, dos materiais que nós mesmos elaboramos lá na primeira fase, certo? Então vamos anotar isso para a gente não esquecer. Materiais próprios. Certo? Segundo ponto importante aqui nessa etapa de revisão. Essa nossa revisão vai ser norteada por meio da etapa anterior de prática, por meio das questões que nós realizamos. Por quê? A gente tem pouco tempo até a prova, né? Nosso tempo é escasso e a gente tem muito assunto para estudar. Não dá para a gente gastar muito tempo com a revisão. Se você gastar muito tempo com a revisão, você não está fazendo uma revisão bem feita. Você está quase que estudando novamente. Então, uma revisão precisa poupar o seu tempo. Você precisa conseguir revisar os assuntos de uma forma rápida. E aí, a melhor forma de você fazer isso, além de utilizar o material próprio que você produziu, é de dar maior ênfase aos erros. Dar uma ênfase maior naqueles tópicos que você apresentou mais dificuldade lá na hora das questões. Se a gente acertou, por exemplo, 60% das questões lá, dentre aqueles 40%, quais foram os assuntos ali que a gente realmente ainda não está dominando, né? Minha revisão tem que ser norteada por isso, certo? Então vamos anotar aqui também, ó, revisão com ênfase nos erros. Dar essa ênfase nos erros na hora da revisão é sinal de uma revisão bem feita, de uma revisão pragmática, que vai otimizar o tempo que você está se dedicando aos estudos, certo? Uma dúvida que pode surgir nesse ponto é de quanto em quanto tempo que eu devo fazer essa revisão, qual que é o melhor momento para eu fazer a revisão. E aí o que eu sugiro é, depois que você teve esse primeiro contato com a disciplina, fez a primeira bateria de questões, depois de aproximadamente 2 dias seria o momento ideal para você já fazer uma revisão. E a revisão, ela não vem sozinha. A revisão, como eu falei, ela tem que ser rápida, tem que ser muito direto ao ponto, e ela deve vir seguida de uma nova bateria de questões, que é aí que vai começar o processo de evolução. Vamos voltar para a nossa tabela de controle aqui. Então, depois de eu ter estudado e ter feito a primeira bateria de questões, passou 2 dias, eu fui e fiz uma revisão. E logo após a revisão, eu faço sempre uma bateria de questões novamente. Bom, vamos dizer que nesse segundo momento, o meu resultado saiu de 60% e agora nessa nova bateria de questões eu fiz 75%. E aí eu vou e anoto aqui o meu resultado também, para a gente já começar o processo de mensurar a nossa evolução. E aqui, como a gente já fez uma segunda bateria de exercícios, eu vou fazer um outro risquinho aqui na prática, só para a gente sinalizar que já foi praticado 2 vezes, né? Já foram 2 baterias de exercícios. Aqui, seguindo esse exemplo, né, 75% já houve uma evolução em relação à minha primeira bateria de exercícios, mas eu ainda tenho 25% ali das questões que eu estou errando, e a minha meta aqui seria atingir, né, eu aconselho que essa seja a meta de vocês também, de pelo menos 85% para a gente se sentir um pouco mais confortável. Essa etapa de evolução nada mais é do que eu repetir a prática e repetir a revisão, que eu repita esse ciclo quantas vezes for necessário para que eu saia dos 60% e vá para os 75%, depois que eu vá e chegue ao menos aos 85%, que seria um resultado mais bacana. Nesse processo de evolução, onde eu passo pela minha revisão e bateria de exercícios quantas vezes forem necessárias até eu atingir um nível de excelência naquele assunto, é interessante que você perceba que o seu material próprio ali, o seu material de revisão, ele pode ser enriquecido, ele é flexível nesse ponto, tá? Se você perceber que numa determinada bateria de exercícios, alguma questão que você resolveu, o seu resumo não estava atendendo aquele ponto ali, então a partir do seu resumo você não conseguia responder aquela questão, é interessante que você agregue isso lá no seu resumo. O seu material próprio é um material que vai se enriquecendo e ele tem muito mais valor para você do que para uma outra pessoa, porque ele traz as suas dificuldades, ele traz o que é importante para você que esteja anotado ali, tá legal? Aqui então, a partir do momento que eu cheguei nesses 85% de um determinado assunto, o que eu posso fazer é dar um espaçamento maior
para fazer uma nova revisão. Não é que eu vou deixar de estudar, é interessante que você não deixe de estudar nenhum assunto nunca, mas você pode espaçar um pouco mais. Se você estava estudando de 2 em 2 dias aquele assunto, poxa, agora que ele já está mais dominado, eu vou estudar só uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Você vai ter que adaptar isso ao seu edital. No nosso caso, a prova é em março, então seria legal manter todos os assuntos sendo revisados ali pelo menos uma vez por semana, né? Dando ênfase, revisando mais vezes aqueles assuntos que você ainda não está dominando. A gente costuma fazer exatamente o contrário. Normalmente nós estudamos mais, fazemos mais revisões e mais exercícios dos assuntos que a gente já domina. E aí aquilo é confortável, né? Aquilo massageia o nosso ego, a gente fica feliz porque está acertando tudo, mas na verdade o que a gente deve fazer é fazer mais revisões e mais bateria de exercícios do que a gente tem mais dificuldade, né? E aí a gente vai ter mais oportunidades de evoluir até chegar no patamar que a gente precisa. E já os assuntos que você tem um domínio um pouco maior, é legal que você demore um pouquinho mais para fazer as revisões, visando otimizar o nosso tempo de estudo aí, tá bom? Fazendo aqui um breve resumo então das ideias, né? A gente tem aqui para exemplificar o nosso material de base, que vai basear o quê? Ele vai basear a nossa resolução de questões, né? Ou seja, ele vai nos trazer o conhecimento necessário para fazer essa resolução de questões e vai basear também os nossos resumos, né? Então, os nossos materiais de revisão. A partir disso, as nossas questões, elas vão direcionar a nossa revisão por meio dos erros, né? A gente comentou que a revisão deve ser direcionada aos erros que foram cometidos aqui nas questões. E essa revisão direcionada aos erros vai nos permitir retornar a uma nova bateria de questões melhores. Então, vai nos permitir melhorar. E a partir das repetições desses ciclos, né, entre questões e revisões, a partir da repetição desse ciclo, a gente extrai aquela evolução, né, que se fosse colocada num gráfico, a gente começaria acertando ali uma parte, e a gente vai melhorando um pouquinho, a gente vai melhorando um pouquinho. E a tendência natural é a gente atingir, sim, aquele patamar de 85% ou mais, né? De preferência mais ainda, para a gente garantir um excelente resultado em todos os tópicos estudados. Não esquecendo aqui também que o nosso material de base é um material mais denso por natureza, né? E o nosso material de revisão é um material mais flexível, que se adapta às minhas dificuldades em particular, né? Queria deixar isso bem fixado. Tudo bem até aqui, pessoal? Bom, eu espero que vocês estejam compreendendo as principais ideias, né? Que vocês possam fazer uso dessa estratégia, né? Eu sei que fica no nível de abstração um pouco maior, então eu até recomendo que posteriormente, né, vocês retornem, revisem esse vídeo aqui, voltem nos pontos que talvez não tenha ficado tão claro, assistam novamente, né? E para facilitar também, eu quero trazer agora o professor Arnaldo, né? A ideia é que ele mostre para vocês na prática como utilizar essa metodologia. Ele vai trazer um dos pontos do edital mesmo para mostrar para vocês como que dá para fazer o estudo dessa forma. E a partir daí, vocês terão condições de levar isso para todos os outros assuntos. A partir do momento que você entende como estudar a partir de um assunto, como o professor Arnaldo vai mostrar agora, você replica isso para todos os outros assuntos do edital. E lembrando que ao final, né, depois do professor Arnaldo, eu volto para trazer uma surpresa para vocês, um bônus, né, um presente que nós preparamos e que vai ajudar justamente nisso, no ponto de você estudar todos os outros temas do edital. Então fiquem com o professor Arnaldo agora e depois eu volto para explicar o que nós preparamos para vocês. Boa aula! Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse aulão da Já Passei Educação. Eu sou o professor Arnaldo e hoje a gente vai fazer então um experimento. Vamos fazer aí para vocês um jogo de como a gente pode potencializar, como melhorar a nossa questão de estudo. Como um dos diretores da escola já falou, eu vou fazer com vocês hoje uma demonstração de como que a gente então vai estudar, ou como nós podemos estudar para realmente se apropriar dos conteúdos que são necessários para a nossa aprovação, tá certo? Esse conteúdo que eu escolhi para vocês hoje é um livro da Jussara Hoffmann, que fala sobre mediação. Ele vai cair no concurso para professor de educação básica. E, de qualquer forma, você consegue tentar entender o contexto que os diretores já explicaram para vocês, de como a gente pode potencializar, como a gente pode melhorar a nossa visão de estudo. E, com certeza, é um método que vai ajudar vocês bastante nesse processo aí da aprovação. O concurso está aí, falta pouquíssimo tempo para ele ser aplicado. E é importante, então, que a gente consiga aí avançar e propor algumas ideias para vocês aí se apropriarem e estarem cada vez mais preparados e preparadas para esse concurso. Então vamos à aula? Bom, como foi dito lá para vocês, a primeira parte que a gente tem que ficar atento quando a gente for estudar é a questão da base, do conteúdo. Uma coisa que é importante que a gente tenha ideia, gente, é que para nós estudarmos, a gente tem que pensar na teoria do Piaget.
O Piaget, o que que era? O Piaget era um biólogo, um psicólogo famosíssimo pela ideia do construtivismo, e ele falava a respeito de como as pessoas aprendem, falava como que funciona o processo de aprendizado da pessoa. E uma das coisas na teoria do Piaget que ele falava é que a gente aprende por assimilação, acomodação e adaptação. E a gente tem que formar hipóteses a respeito de alguma coisa para que essas hipóteses elas sejam desestabilizadas, haja o conflito cognitivo e novos conhecimentos sejam agregados, sejam construídos, sejam apropriados. Por isso que o nome é construtivismo. A gente constrói. Se a gente tem uma hipótese, aquela hipótese vai sendo confirmada, novas construções vão sendo feitas. Se aquelas hipóteses que nós havíamos suposto, elas não são concretizadas, elas têm que ser descartadas, existe o conflito cognitivo e novas construções são realizadas. Da mesma forma, quando nós vamos estudar para um concurso, a gente tem que pensar que é o seguinte, se o Piaget falou que a gente aprende dessa maneira, a gente tem que usar a teoria dele. Então, quando a gente tem, por exemplo, o conteúdo base, como tem lá na comunidade do Já Passei, a gente tem que pensar o seguinte, quando eu estou de frente com um determinado assunto, um determinado conteúdo, que eu tenho que me preparar para o concurso, eu tenho o conhecimento prévio a respeito dele, eu formulei hipóteses. Da mesma maneira, quando a gente vai dar aula para o aluno, para uma criança, para uma turma, a gente sempre primeiro quer saber o conhecimento prévio que o aluno tem. E como que a gente faz isso? Com perguntas. A gente lança uma pergunta e vai perguntando para a classe, você já ouviu falar de tal assunto? E aí você deixa as crianças falarem e tudo mais. Aquilo ali vai ativar os conhecimentos prévios, que são as hipóteses levantadas. Então, por exemplo, quando eu chego para vocês aqui e falo para vocês que eu vou explanar para vocês hoje um livro da Jussara Hoffmann, eu tenho que pensar o seguinte, o que eu sei dessa autora? O que eu já ouvi falar da obra da Jussara Hoffmann? O livro é sobre mediação escolar. O que seria mediação? Será que é uma palavra que eu conheço? O que seria mediação? E aí eu colocaria essas questões para poder o quê? Para eu criar uma forma de ter uma hipótese levantada, né? Então, a primeira coisa que eu faço eu já ouvi falar dessa autora? O que será que essa autora está falando? Alguns de vocês podem saber que a Jussara Hoffmann fala de avaliação, outros talvez não. A maioria dos livros dela fala sobre mediação. Será que eu sei o que é mediação? Vamos supor que vocês não soubessem o que é mediação e pudessem partir do ponto que mediação é medir. Que não é, tá certo? Mediação como medir. Eu tenho que levantar alguma hipótese, porque essa hipótese, ao longo do tempo, ela vai ser confirmada ou vai ser descartada. E isso é necessário que a gente tenha uma ideia. Isso funciona, gente, com qualquer assunto que a gente vai estudar. Por quê, gente? Porque muitas das vezes a gente assiste uma aula, seja presencial, seja lá na forma à distância, como vocês estão vendo nessa videoaula, a gente vê a aula inteira e fala assim, puxa vida, eu não entendi nada. Por que não entendeu nada? Porque não existia nenhuma hipótese para ser construída em cima. Não houve nenhum conflito cognitivo que fizesse você aprender por adaptação, assimilação e acomodação. Por isso que é necessário que algum conhecimento prévio, raso que seja, vocês tenham. Porque baseado naquela prévia que você supôs, é que você vai construir o que vai estar por vir, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente faz vai estudar um livro? Tá. Baseado no título ou baseado no autor. E eu começar a levantar tudo o que eu já imaginei, ou sei, ou conheço dessa pessoa. Tá certo? Bom, então vamos lá. Segundo ponto que é importante é que você depois que você fez esse conhecimento prévio, você vai assistir a videoaula, você vai ler o resumo ou o livro na íntegra. Por quê? Porque é aí que vai ser feita a construção por assimilação, acomodação e adaptação. Hoje o livro que eu trouxe para vocês, por exemplo, nesse concurso, é o Jussara Hoffmann, Avaliação Mediadora, uma relação dialógica na construção do conhecimento. Na verdade, não é um livro, ele é um artigo da revista Ideias, na edição número 22, está na página 51 a 59. É uma revista lá vinculada ao FDE de São Paulo, né, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação. Então, depois que eu fiz o conhecimento prévio, eu vou assistir a videoaula. E vou passar para vocês daqui a pouco a videoaula e vocês vão ver aí, vão conseguir se inteirar, para vocês poderem entender também que não adianta só assistir. Tem mais coisas a fazer, tá certo? Bom, então aí vamos à aula. Então, como eu falei para vocês, a gente tem que ter conhecimento prévio. Ter alguma ideia a respeito da autora, ou a respeito do que ela fala, ou da obra, ou alguma coisa em relação. Então, por exemplo, no livro lá, ela fala sobre mediação. Mas a gente parou para pensar o que é mediação? Então, eu sempre, quando vou falar dessa aula, eu sempre dou a seguinte situação, problema, para que as pessoas reflitam a respeito disso. Vamos supor que você chegue em casa e você encontra o seu esposo ou sua esposa em casa brigando com o seu filho adolescente. E você, na verdade, está ouvindo a discussão, eles gritando, aquela gritaria e tudo mais, e você quer entender aquele papel, você quer ser um mediador
desse processo. O que um bom mediador faz? Um bom mediador, vamos lá, se a gente for para pensar, o mediador ele vai tentar acalmar os dois lados, o mediador vai querer ouvir os dois lados sem tomar partido e vai querer que entre num consenso. Não é isso que um bom mediador fez? Eu sei que na prática muitas vezes fala, fica quieto menino que seu pai, ele é seu pai, mas não é isso, isso não é mediação. Então mediação é a pessoa que ela vai ouvir os dois lados, vai ouvir as duas partes, não vai tomar partido e vai querer que chegue num consenso. Então a mediação que a Jussara Hoffmann fala também é isso. A mediação da avaliação é uma mediação que vai tentar ouvir os dois lados do quê? O que foi dado de experiência para o aluno ao longo da vivência escolar dele e o que o aluno conseguiu, então, se apropriar. E aí vai tentar entrar num consenso. O que foi subsidiado, o que você ensinou e o que o aluno aprendeu. Esse é o processo de mediação. E a mediação, ela vai justamente, ela é contrária ao processo de julgamento, que é o processo que a gente está acostumado a fazer, como avaliação, como se fosse o ponto final do processo de aprendizagem. Eu fui lá, ensinei, vou lá e julgo. Ó, você acertou 70%, então sua nota é 7. Ou você acertou metade, sua nota é 5. Então a avaliação quanto mediadora, ela não tem essa postura, ela quer entender o quanto você subsidiou e o quanto o aluno se apropriou. E isso vai entrar no consenso. E o que o aluno não se apropriou, eu tenho que pensar, por que ele não se apropriou? Será que foi uma falta de atenção? Será que as estratégias que eu utilizei com aquele aluno levou ele ao engano? Ou ele não consolidou porque as estratégias não foram fortes o suficiente? É dessa forma. Ou seja, a avaliação para a Jussara Hoffmann é uma faca de dois gumes, ou seja, de duas pontas, né? Ela vai e volta, tá certo? Então, mediação é nesse sentido. Bom, aí, uma coisa que é importante que vocês façam, antes de a gente começar a aula em si, é fazer anotações, que é o que os diretores da escola falaram, que é a respeito lá da base, né, sobre a produção do conteúdo. Mas como que eu faço isso, né? Como que eu faço uma produção? Então, eu tenho que me apropriar do conteúdo, seja por videoaula, pelo texto, por resumo, e aí eu tenho que fazer as minhas anotações. O que é importante que vocês saibam, gente, que esse processo de produção, ela pode ser de várias maneiras. O primeiro pode ser por palavras-chave, pode ser por mapas conceituais, por resumos ou por esquemas. Uma coisa que é importante dizer, gente, que às vezes vocês estão lá numa aula e vocês começam a anotar palavras avulsas. Anotar palavras avulsas não são palavras-chave. Palavras-chave são como o próprio nome diz. As chaves abrem portas. As palavras-chave, elas devem abrir ideias. Então, se você está lá numa aula e você está... essa palavra é importante, anota aquela palavra, mas aquela palavra não te remete a nenhuma outra ideia depois, ela não é palavra-chave. Ela é uma palavra avulsa. A palavra-chave que você pega numa aula qualquer são palavras que vão te remeter a um novo conhecimento, uma nova ideia que vai te dar um estalo. Por exemplo, mediação. Eu falei para você de mediação. Mediação vai ver os dois lados. Mediação, ela não faz julgamento. Mediação, ela chega no consenso. Então, por exemplo, a palavra mediação, se ela for como palavra-chave, ela deve servir como avaliação, ela é mediadora. Mediadora o quê? Ouve os dois lados. Mediação o quê? Ela chega no consenso. Mediação o quê? Não chega a julgamento. Então, isso é uma palavra-chave. As palavras que você coloca e ela não remete a palavra nenhuma, não adianta nada, certo? Mapas conceituais. Mapas conceituais é quando você faz fluxogramas, por exemplo. Você está lá escrevendo mediação, né? Então, mediação. A mediação, como eu falei para vocês, aí você coloca lá como fluxograma ou mapa conceitual. Ela não julga, né? Não julga. A mediação, ela busca um consenso, ouve as duas partes. Certo? Então, quando você faz esses mapas conceituais, na verdade você está fazendo esquemas que são, em vez de você escrever um texto de forma coesa, né? Ah, mediação é um processo tal, você faz esses mapas, que esses mapas também já é provado pela neurociência que ajuda a gente a se abstrair várias ideias, certo? Os resumos é quando você escreve mesmo parágrafos que também ajudam bastante a respeito de uma ideia. E esquemas é quando você coloca palavras soltas, mas você faz aquelas setinhas que indicam os caminhos ou interliga. Ou seja, quando eu vou fazer alguma anotação de alguma aula que eu vou estudar, fazer, eu tenho que pensar dessa maneira. Que essa produção que eu vou fazer ou vai ser por palavras-chave, essas palavras vão abrir portas, então se uma palavra que você anotar não abrir porta nenhuma, abrir ideia nenhuma, não perdeu. Fazer mapas conceituais, que são esquemas que ajudam a entender as lógicas, os fluxogramas. Resumos, que são os resumos que vocês estão acostumados a fazer, ou esquemas que indicam isso. Por que é importante que vocês façam as produções nesse esquema, gente?
Existe um autor chamado William Glasser que ele fala o seguinte, que nós aprendemos baseado a vários sentidos e ampliação de várias formas de nós comunicarmos, vermos, sentirmos ou interagirmos. E ele fala o seguinte, por exemplo, que de tudo que nós ouvimos, 10% do que a gente lê, a gente absorve, ou seja, a gente se apropria. Do que a gente ouve, 20%. Do que a gente vê, 30%. Do que a gente vê e ouve, 50%. Quando a gente conversa, pergunta, repete, relata, numera, reproduz, recorta, debate, define ou nomeia, a chance de aquilo ficar apropriado, retido no nosso conceito é 70%. Quando a gente escreve, interpreta, traduz, expressa, revisa, identifica, comunica, amplia, utiliza, demonstra, pratica, diferencia e cataloga, aumenta 80%. Então, entendendo a ideia da palavra-chave e dos esquemas e dos resumos, isso aqui vai potencializar, na verdade, o que vocês estão lá. Porque muitas vezes você fala assim, puxa vida, eu tenho que saber de 32 autores. Como eu vou saber isso? Usando esse esquema. E quando a gente explica, resume, estrutura, define, generaliza, elabora e ilustra, 90%. Então, gente, não basta eu somente ler resumos, não basta somente escutar as videoaulas, não basta somente ouvir as videoaulas, não basta somente sentar na frente do computador e ouvir o Arnaldo falando. Eu tenho que fazer um monte de formas para potencializar isso. E quando eu faço isso, na verdade, eu estou aprendendo. Por quê? Porque você está aprendendo por assimilação, acomodação e adaptação. Tá certo? Bom. Então, por exemplo, lá no livro da Jussara Hoffmann sobre mediação, como eu disse para vocês, a proposta é mediação. Eu já defini para vocês o que é mediação. Ela, óbvio, como eu falei também, ela se opõe ao paradigma sentencioso, ou seja, o paradigma de julgar, de classificar, de dar notas, de falar, essa nota vale 5, esse aluno tirou nota 5 porque acertou metade. esse aluno ele acertou mais da metade, então ele merece uma nota maior. Não é esse sentido. Por quê? Porque esse sistema sentencioso, esse sistema julgatório, esse sistema tradicional, ele fica baseado no princípio de transmitir, verificar e registrar. O professor ensina, o aluno absorve, o aluno te dá de volta. Como se fosse um sistema quase, desculpe usar outro termo, de vomitar o que o professor ensinou. É da forma que eu aprendi quando era criança e que muitos de vocês aprenderam. A gente sabia que tinha que decorar uma série de informações e aquelas informações decoradas, memorizadas, só serviam para aquela prova. Então, esse sistema sentencioso não é a ideia da Jussara Hoffmann, muito pelo contrário. Ela é uma proposta que ela visa o diálogo, ela quer ouvir as duas partes, então ela tem muita conversa. Ela quer entender a importância do erro do aluno, então ela quer entender o porquê o aluno aprendeu ou não e as suas nuances, certo? Então, ela passa por um saber enriquecido. Quantos de nós já fizemos uma prova, a gente errou uma questão e aquela questão nunca foi mais tratada? E aquele assunto talvez nunca mais foi tratado. Muitas das vezes a gente errou por um deslize, porque foi um descuido e a gente foi penalizado por isso. Ou a gente não aprendeu e vai continuar sem aprender, porque o professor passa o assunto adiante. O professor, na proposta mediadora, não. Ele vai ver, o aluno não aprendeu isso, por que ele não aprendeu? Então, eu vou fazer uma nova estratégia para que ele aprenda? Ou eu vou entender o porquê que o aluno errou? Isso é importante que o aluno saiba, certo? Ela fala que a maior parte desses problemas na avaliação do julgamento, nessa proposta que ela critica, ela está na maior parte no ensino superior. Todo mundo que fez faculdade sabe o que eu estou falando, né? O professor dá uma nota e acha que aquela nota vai ser baseada naquele princípio. É claro que isso é notório, que a gente vê isso no ensino básico, né? No ensino médio, na educação básica e até na educação infantil. Por quê? Porque a gente tem uma tendência natural a reproduzir o que os outros fazem com a gente. E aí eu tenho um exemplo que eu coloquei para vocês aí, uma ilustração, que está no livro do Paulo Freire. Porque quando a gente vê a sentença do aluno como a avaliação como um julgamento, o professor é uma grande boca e os alunos é o grande ouvido. E na avaliação, o aluno deve reproduzir exatamente o que o professor falou. É óbvio que ela fala também ao longo desse artigo que a formação do educador não prepara para uma avaliação educacional. Ou seja, a gente não está preparado na universidade a fazer uma postura que realmente queira ouvir o aluno, de queira fazer com que o aluno aprenda, que queira que o aluno se desenvolva. E é por isso que a gente, na verdade, a gente vai reproduzindo todas aquelas práticas que a gente teve ou no magistério ou na licenciatura, porque é aquela que funcionou conosco, certo? Aí, ao longo desse artigo, a Jussara Hoffmann faz algumas perguntas que servem aí para a nossa reflexão. Vocês estão percebendo que ao longo que eu estou falando com vocês, eu estou grifando algumas palavras, e essas palavras elas vão ajudar você a descrever? Então, por exemplo, o que ela falou agora? Né? Que são esquemas, né? Mediação,
né, que é uma palavra-chave, ela não é o julgamento, né? O que a Jussara Hoffmann falou também? Que a avaliação, o maior problema está no ensino superior. E por que está no ensino superior? Né? Porque lá não existem práticas de avaliação que realmente busquem a mediação. E como no ensino superior a gente não tem um estudo ou não tem algum direcionamento para trabalhar a respeito de como a avaliação deve ser feita, a gente acaba reproduzindo tudo o que a gente tem vivenciado, certo? Então, esse esquema que você faz. É claro que você vai grifando, você vai fazendo esquemas e isso vai fazendo com que você vai se apropriando do que a gente está falando. Ao longo do texto da Jussara Hoffmann, ela faz algumas perguntas. E essas perguntas ela não responde, mas ela faz com que a gente pense a respeito disso. A primeira pergunta é: como superar o descrédito de muitos professores relativo à sua perspectiva de avaliação enquanto avaliação mediadora? Por quê? Porque elas falam que os professores não abordam a avaliação mediadora porque eles nunca tiveram essa vivência. Ou seja, eles não acreditam porque eles não tiveram como uma experiência exitosa. Eles não tiveram isso como modelo. Na questão 2, ela pergunta: quais são as questões emergenciais na discussão dessa perspectiva, levando em conta a superficialidade da formação dos educadores nessa área? Ou seja, ela sabe que nós, enquanto professores na faculdade, nós não tivemos uma avaliação mediadora, nós não fomos trabalhados a respeito disso, nós não estudamos a respeito disso. Então, se a gente não sabe a respeito disso, o que seria mais importante para a gente começar a ter uma postura diferente, que realmente contemplasse uma avaliação nesses parâmetros que ela aborda? Na questão 3, ela coloca o seguinte: em que medida prevalece uma visão de conhecimento positivista fortalecedora da concepção classificatória da avaliação? Ou seja, quando a gente faz uma avaliação tradicional, que é classificatória, o que isso realmente faz de bom para o aluno? O que realmente faz uma diferença na vida do aluno? Será que isso ainda ela permeia o ensino e a aprendizagem para que o aluno realmente aprenda, que o aluno esteja realmente capacitado, que o aluno realmente construa conhecimento? São essas questões que ela coloca aí. E com essas perguntas, óbvio, ela pretende fazer com que os educadores pensem e ultrapassem essa resistência e ao menos debater de forma coletiva o tema avaliação, né? Então, a Jussara Hoffmann é especialista em avaliação. Então, talvez, aí, voltando aos conhecimentos prévios, será que você já tinha uma ideia que a Jussara Hoffmann fala sobre a avaliação, que a avaliação tem que ser acolhedora, que a avaliação não pode ter julgamento, ela não pode ser uma sentenciosa, que ela tem que ouvir as duas partes? Então, ela vai falar ao longo desse livro. E aí, ela vai apresentar o resultado das pesquisas dela. No primeiro resultado, ela fala o seguinte: que o professor, do ponto de vista comportamentalista, que é o behaviorismo, que é o tradicional, define que a aprendizagem é a modificação do comportamento. Lembra do Skinner? O Skinner, gente, é aquele personagem, né, aquele psicólogo lá, norte-americano, que ele fazia teste com ratos. Ele colocava lá um teste com ratos e fazia o seguinte: ele colocava o queijinho lá na ratoeira, o ratinho chegava lá e o ratinho ia lá comer o queijo. E aí, de repente, ele dava um estímulo negativo, colocando, por exemplo, um choquinho lá na ratoeira. Então, quando o ratinho chegava lá, ele ia comer o quetum, levava um choque. E ele ia treinando o ratinho, porque de modo com esse reforço negativo, o ratinho, mesmo olhando para o queijo, ele lembrava que levava o choque e não fazia mais aquilo. Ou o Pavlov, que era um seguidor de Skinner, só que era um russo, que fazia a mesma experiência com cães, né? O que o Pavlov fazia? Ele chamava o cachorro e tocava um sino. Na hora que tocava o sino, ele mostrava a linguiça para o cachorro. Então, o cachorro vinha e comia a linguiça. E ele foi treinando o cachorro de modo que toda vez que o sino tocava, o cachorro salivava porque vinha a linguiça. Então teve um dia que ele foi chamado o cachorro, ele tocou o sino, só que não mostrou a linguiça, mesmo o cachorro salivou. Ou seja, quando a gente pega a parte de ensino tradicional, a gente age da mesma maneira que o Skinner e o Pavlov, seja positivo ou negativo. A gente dá um estímulo, positivo ou negativo, e espera que o aluno responda pra gente. Então, a primeira coisa que a Jussara Hoffmann fala é que, na verdade, a gente usa o processo de ensino-aprendizagem como se fosse comportamentalista, ou seja, o professor ensina e o aluno aprende, quando na verdade não é esse princípio. O professor ele media e o aluno constrói. E quando a gente tem uma visão comportamentalista tradicional, a gente usa o aluno como se fosse objeto de estudo do educador, como se ele fosse reprodutor daquilo que o professor ensinou. Ou seja, o professor é uma grande boca, os alunos são grandes orelhas. Então, na verdade, não é assim que a gente aprende. Segundo o Piaget, a gente aprende como? Por construções. A gente formula hipóteses e essas hipóteses vão sendo descartadas ou confirmadas, tendo conflitos cognitivos por assimilação, acomodação ou adaptação, certo?
No segundo tópico, ela fala também o seguinte, que quando a gente usa a perspectiva tradicional de ensino, obviamente, o professor ele tira a responsabilidade disso em relação ao fracasso dos alunos. Por quê? Porque o professor ele fala, eu ensinei, o aluno que não aprendeu, né? E a avaliação, ela fica como? Ela fica reduzida somente à observação e registro final, a visão comportamentalista. Ou seja, se a maioria dos alunos aprendeu, é porque aquele aluno que não aprendeu, ele é de família pobre, é aluno que não presta atenção, ele é relapso, quando na verdade, quando o aluno não aprende, algum outro motivo pode ser. Pode ser que ele seja relapso, pode ser que outras questões. Mas o professor ele não consegue perceber que talvez a metodologia que ele utilizou foi fraca. Talvez ele não percebeu que a avaliação que ele fez não contemplou se o aluno realmente sabia ou não, se aquele determinado objeto de conhecimento, de aprendizagem estava lá disponível. Então, muitas das vezes o professor ele usa a avaliação tradicional porque é uma forma de falar, eu fiz minha parte, o aluno que não fez. E o aluno, você vai lá e dá uma questão para o aluno não sabe. E se o aluno continuar sabendo, vai ficar por isso mesmo? Pessoal, quando eu estava na sexta série, eu lembro que tinha uma questão de um problema de matemática que era mais ou menos assim. Chegava a uma parte do problema que estava dessa maneira aqui, a expressão lá numérica que tinha que fazer. E eu lembro bem que teve uma questão, essa questão que eu fiz o seguinte, eu peguei lá, era 40 mais 5 ao quadrado, eu coloquei 40 mais 10 igual a 50. E o professor, naquela época, há mais de 20 anos atrás, o professor ele colocou isso aqui na prova e não me deu a resposta. Quando eu peguei, quando ele entregou as provas, eu vi lá a interrogação e fui lá, professor, tem uma questão minha que não está corrigida. Ele falou, tá, eu queria conversar com você mesmo a respeito disso. Eu queria entender o seguinte, ele falando para mim, Arnaldo, eu com 12 anos de idade. Arnaldo, o que é 5 ao quadrado? Você sabe o que é 5 ao quadrado? Eu pensei, eu olhei e falei assim, sim, professor, 5 ao quadrado, eu sei o que é 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes 5. Ah, tá, e quanto que é 5 vezes 5? Eu falei, 25. Ele falou para mim, então é 25? Então por que você colocou 5 ao quadrado igual a 10? Eu olhei para a prova, olhei para o professor e falei, nossa, professor, eu confundi aqui. Na hora de fazer o 5 ao quadrado, em vez de fazer o 5 ao quadrado, eu fiz 5 vezes 2 e depois que deu 10. Ah, tá. Ele olhou para mim e falou, tá bom. E se então, se você tivesse a oportunidade de corrigir, quanto que daria isso aqui? Daria 50? Eu olhei lá para a questão e falei, não, daria 65. O professor deu certo e corrigiu minha prova lá e deu A na época. Então, conseguindo entender, gente, aquele professor teve a sensibilidade de perceber que alguma coisa eu errei, mas eu errei porque eu não sabia a potência ou eu não prestei atenção. Talvez se ele tivesse colocado simplesmente errado na minha questão, eu ia ficar com tanto ódio que eu não ia gostar mais de matemática e ia achar que eu era incapaz de fazer aquilo lá. Ou, talvez se eu falasse para ele que 5 ao quadrado era 10, ele não ia ter a ideia que eu não sabia potenciação. Então é importante que a gente ouça o aluno para saber exatamente o que ele errou e por que errou. Esse aqui é um processo essencial nesse processo de mediação, para que eu realmente dê ao aluno a oportunidade de ele se apropriar do conhecimento que ele aprenda, tá certo? Bom, na visão da autora, então, nesse segmento aqui de avaliação mediadora, com 2 princípios, a autora analisa a construção do educador, ou seja, o princípio de o aluno aprende mediante o modelo que eu dou, ou que eu tiro das costas uma coisa que se a maioria aprendeu, ele não aprendeu porque é relapso, ou por causa da família, ou coisa parecida. E ela começa a considerar uma avaliação mediadora como uma prática possível. Ela fala que com esses 2 princípios, a autora analisa a concepção educadora e conclui que estes consideram a perspectiva de avaliação mediadora uma prática impossível e difícil. Por quê? Porque ela percebe que o professor ele não teve uma perspectiva de avaliação mediadora real. Eu dei um exemplo para vocês de que aconteceu. Talvez o professor meu professor de matemática, nem tivesse ideia real de como funcionava isso. Só que lá na ideia dele, ele falou, eu quero entender se o Arnaldo sabe ou não a potenciação. Né? Então é importante que o professor ele comece a discutir isso. Agora, por que os professores acham que a prática de avaliação mediadora é difícil e impossível? Porque, segundo a autora, a maioria dos professores que ela pesquisou, ela acha que isso aí exigiria muito tempo e atendimento individual e, atualmente, com o número excessivo de alunos nas classes, as disciplinas se tornam irreal. Ou seja, os professores não dariam conta de fazer esse tipo de avaliação com o aluno, de ouvir a outra parte, de saber o que ele não sabe. E é importante de modificar tudo que vem aí para frente, certo? Bom, outra coisa que ela fala é que para nós, então, chegarmos à avaliação mediadora, a gente tem que ter 2 coisas em mente. Tem que ter o diálogo, ou seja, tem que conversar muito a respeito do aluno, ou seja, quando vai dar uma atividade avaliativa, a gente tem que ter sempre o diálogo para saber como as construções foram feitas, e o acompanhamento. O que é o acompanhamento, gente? Quando a gente contrata, por exemplo, um acompanhante para ficar com uma pessoa idosa, o acompanhamento quer dizer que a pessoa está lá
quase que o tempo todo acompanhando, olhando, observando e tudo mais. Né? Talvez não tenha o tempo todo, mas na maioria das atividades está lá, junto, né? Para saber exatamente o que aconteceu. E o que acontece? O diálogo e acompanhamento exige do professor uma dinâmica de trabalho onde ele foque realmente no aprendizado do aluno. E quando a gente confronta ela com a visão comportamentalista, que é a visão tradicional, a gente percebe que diálogo e comportamento vai exigir muito tempo. E é maior do professor com o aluno para conversar. E a maioria dos professores não estão dispostos a isso, ou não conseguem entender isso, ou não conseguem entender a importância disso. E na visão do conhecimento positivista, o diálogo é compreendido como conversar, onde o professor despertaria o interesse e atenção para o conteúdo a ser trabalhado. Ou seja, a partir do momento que você tem um diálogo com o aluno e você tem esse acompanhamento mais a miúde, mais próximo, você vai fazer com que o aluno ele se interesse pelas questões que têm a ser aprendidas, a ser apropriada, e que o aluno passe a entender a matéria. Passe a entender que ele realmente é capaz de aprender e de construir o conhecimento dele. Bom, o acompanhamento, como eu falei, tem que estar junto, estar perto, acompanhando todos os momentos possíveis e necessários. Porque muitas vezes, observar passo a passo, a gente consegue entender aonde o aluno precisa construir. E o grande papel do professor enquanto mediador é construir pontes, construir formas de o aluno perceber que aquele erro não leva a uma construção sólida. E é claro que nesse processo é necessário, então, que o professor tenha uma constante reflexão do processo de ação, reflexão e ação. Eu vou lá e dei um experimento para o aluno, eu dei uma experiência, uma atividade, uma explicação, uma vivência. Essa explicação deve acontecer, deve gerar no aluno construções. É por isso que a gente tem que fazer com o aluno primeiro, como eu falei para vocês, a gente tem que ter uma base. Essa base tem que ser baseada no conhecimento prévio do aluno. Aí, essas construções que o aluno vai fazendo por adaptação, acomodação ou assimilação, elas devem, então, me resultar numa avaliação. A avaliação não, na verdade, não necessariamente é uma prova. Pode ser uma conversa, uma roda de conversa, pode ser uma atividade escrita, um trabalho em grupo, um seminário, ou o que for. E aí, baseado nessa avaliação que eu vou fazendo, eu vou saber se essas construções que foram realizadas, elas tiveram uma mudança de comportamento, elas construíram uma ideia sólida, baseado no conhecimento científico. Muitas das vezes o conhecimento prévio do aluno ele é baseado no senso comum. E o senso comum, gente, é o que a gente tem que fazer, que a escola pública ela faça com que o aluno vai abandonando e é o conhecimento científico que vai se apropriando. Então, esse processo de ação, reflexão e ação vai fazendo com que o professor pense. O aluno não construiu de forma adequada, que outro tipo de explicação, que outro tipo de experiência, que outro tipo de abordar o conteúdo eu poderia fazer para que aquela construção se afastasse do senso comum e se apropriasse do conhecimento científico. Ou seja, é um processo que o professor vai se aprimorando também no seu processo aí de ensino-aprendizagem. Aí, tem uma citação que ela fala da Maria Helena Chauí, de 1980, que ela fala que é importante e cai geralmente em concursos com certa frequência. O confronto que se passa na sala de aula não se passa entre alguém que sabe um conteúdo, o professor, e alguém que não sabe, que é o aluno, mas entre pessoas e o próprio conteúdo, na busca de sua apropriação. Ou seja, gente, quando a gente está na sala de aula, o confronto que deve existir não é o professor que ensinou e o aluno que supostamente aprendeu, mas é a forma como o professor interagiu, como o professor mediou e como é que aquela mediação resultou na apropriação do aluno. O aluno se apropriou? O aluno entendeu? Já o diálogo é entendido como reflexão aprofundada do professor de como e de que maneira o aluno aprende e compreende o objeto do conhecimento. Relação epistemológica é mais ampla e dispensa conversa. Ou seja, quando a gente faz o estudo do que o aluno errou, por que ele errou, da forma que ele interpretou, a gente está tratando o conteúdo como objeto de conhecimento, né? Então, o objeto de conhecimento do nosso estudo é a apropriação que o aluno fez. Quando a gente tem uma avaliação tradicional, a gente trata o objeto de conhecimento do aluno, e quando, na verdade, é o conhecimento que vai sendo construído, e não o aluno. É essa forma que a Chauí fala, certo? E ela fala que sem uma reflexão e mudanças na forma do educador avaliar e de sua concepção, jamais será possível a educação de qualidade. Porque a educação de qualidade é quando todos têm a capacidade de aprender. Todos, independente da sua classe social, gênero, credo, religião, se mora na periferia ou não. Ou seja, o ensino de qualidade é quando acreditem que todos podem aprender. Isso é importante que vocês tenham essa ideia fixa para o concurso de vocês. E aí ela fala que quando a gente não tem essa ideia, a gente vai, claro, contribuir para o fracasso escolar, para a reprovação e para a evasão escolar, porque a gente sempre vai botar a culpa no aluno, na família e tudo mais.
E ela fala que esse trabalho, ela busca chamar a atenção dos educadores para a importância do diálogo, do questionamento, de compreender o valor de se avaliar os seus educandos, de forma de entender como que ele compreendeu aquilo, como ele construiu. E, em especial, deixar de classificá-lo, que quando a gente começa a ter essa postura, a gente realmente vai fazer com que todos tenham a oportunidade real de aprendizado. Certo? Bom, gente, basicamente, o que a autora fala nesse artigo é isso que eu acabei de falar para vocês. Então, eu tive lá meu conhecimento prévio, eu fiz as perguntas, as palavrinhas-chave que eu comecei a pensar. Tive essa aula, você viu que eu fiz um monte de esqueminha ali, grifei algumas coisas. E essas coisas que vocês vão fazer do ladinho, mapa conceitual, palavra-chave e resumo. O que eu faço depois com esse monte de informação? Eu tenho que dar uma olhada, lida, para ver se tudo lá se encaixa. Será que as palavras-chave abram portas do conhecimento? Será que os esquemas, os mapas conceituais, elas fazem com que as palavras que eu falei para vocês na videoaula façam sentido? Será que o resumo que está lá na plataforma, ela realmente ele consolide? Depois dessa fase, eu passo para a fase número 2, como os diretores já passei e falou para vocês, que é a parte da prática. Ah, gente, fica aí. Eu sei que está puxado aí, mas fica um pouquinho que daqui a pouco vocês vão ter uma surpresa aí que os diretores da escola vão fazer para vocês que estão aí acompanhando essa live. Né? Bom, o que é importante é que na prática, a gente quer resolver as questões, eu tenho que primeiro entender a banca. Por exemplo, o concurso aqui de Guarulhos, Mogi, a banca vai ser a VUNESP. A VUNESP geralmente são questões com 5 alternativas, sendo 2 absurdas, uma é a ideia do autor, mas fora de contexto, e 2 alternativas que podem ser possíveis. Quando eu consigo entender isso aqui, eu consigo entender a dinâmica de como o concurso funciona. Então, eu primeiro tenho que entender isso. Como eu vou ficar melhor as questões? Primeira coisa, gente, é importante que vocês leiam a questão por completo. Quando vocês lerem a questão por completo, primeira coisa é dar uma visão geral do que vocês estão fazendo. Depois, grifar pontos-chave do enunciado, ou circular partes essenciais do enunciado. Por que eu tenho que fazer isso, gente? Vamos supor que eu estou fazendo a questão e eu não sei a resposta àquela questão. Eu vou lá e grifo e tudo mais. Vamos supor que eu falei assim, nossa, eu não estou em dúvida nessa questão, eu não tenho certeza ainda. Em vez de você perder tempo com aquela questão, você passa para a próxima. Quando você voltar, o que está grifado vai ajudar você a ter foco. Se você não grifou nada, você vai começar do zero, da estaca zero lá. Então, quando você grifa, você pontua, você sublinha, você tem o foco de, se você precisar voltar naquela questão, alguns pontos já estão se sinalizando sobre aquele ponto. Outra coisa é refazer a pergunta de outro jeito, interpretando ela. Por quê? Porque aí você vai saber se realmente você entendeu o que está sendo perguntado. Como eu falei para vocês, nas questões de entender a banca, a UNESP, por exemplo, são 5 alternativas. Se você chuta aleatoriamente entre A, B, C, D e E, a chance de você acertar num chute aleatório é de 20%. Se você consegue eliminar as 2 absurdas, e também descobre aquela que a ideia do autor está fora de contexto, a chance de você acertar fica maior, sobe para 50%. Então, quantas vezes eu estou fazendo a questão, eu falo assim, essa questão não é por esse motivo, e vou riscando ali, porque ali vai me dando foco também. Então, mesmo que eu não saiba a resposta, se eu fico somente entre 2, gente, a chance daquele chute ser potencial é muito maior. Outra coisa que é importante, gente, quando eu vou fazer a prova do concurso, eu nunca começo ela pela questão número 1. Não que eu não é por superstição, gente. Eu tenho que começar o concurso pelas áreas que eu mais domino. Então, vamos supor o seguinte, que vocês dominam mais a legislação. Você vai começar pela legislação, então. Por quê, gente? A área que você domina mais vai exigir menos... não vai surgir tantos conflitos, tantas ideias, tantas dúvidas, quanto, por exemplo, uma área que você não domina tanto. Então, você vai primeiro vai começar a gastar energia no início com as áreas que você conhece mais. Por exemplo, se fosse eu, Arnaldo, começaria pelos autores, depois ia passar pela legislação, passava a matemática, língua portuguesa deixaria por último, por exemplo, que é a área que eu domino menos. Por quê? Porque se eu tiver que gastar mais energia, que eu tenha que ter conflito, que eu tenha mais dúvida, eu deixo aquela área que eu domino menos por último. Se eu for gastar com aquelas que eu domino menos primeiro, provavelmente eu vou me confundir em questões que potencialmente eu sei, tá certo? Então é uma dica importante aí. Bom, outra coisa que é importante, vamos pegar um exemplo aqui para a gente entender. Aqui a gente trouxe uma questão da VUNESP, né, da Prefeitura de Poá, professor de Educação Infantil. Vamos entender como a gente faz isso na prática. Então eu li a primeira questão por completo. Numa concepção mediadora de avaliação, de acordo com Hoffman. Então eu li a questão por completo. Então o que ele quer saber aqui? Mediação, Hoffman. Ou seja, como que eu faço essa pergunta de outra forma? Numa concepção mediadora de avaliação, de acordo com Hoffman.
Ou seja, o que é uma avaliação mediadora para Hoffman? Essa é a pergunta, certo? Aí vem as alternativas. Duas são absurdas, uma está dentro do contexto e as outras duas que podem ser parecidas. Alternativa A. Subjetividade, tanto na elaboração quanto na correção das tarefas avaliativas, constitui um problema que tem de ser solucionado urgentemente. Pessoal, ao longo da aula, eu falei alguma coisa sobre subjetividade? Falei que alguma coisa que é urgente tem que ser resolvido? Não. O que acontece? Ela fala que o problema urgente que tem que ser resolvido é que os professores devem passar por uma concepção de avaliação mediadora o mais urgente possível, mas ela não fala de questões subjetivas nesse sentido. Ou seja, aqui eu percebo de cara que essa aqui é uma das alternativas absurdas, porque ao longo da aula e ao longo dos textos, ao longo dos resumos, não tem nada que fala sobre subjetividade. Então, subjetividade é aqui que mata a alternativa, porque a subjetividade também faz o processo avaliativo. Então, não é essa, então eu já excluo ela. Alternativa B. Tarefas avaliativas cumprem seu papel quando os erros do aluno e as dúvidas do professor são eliminados definitivamente da sala de aula. Pessoal, lembra o exemplo que eu dei para vocês? Que eu errei a questão e o professor me chamou? Então, a tarefa avaliativa ela não cumpre o papel quando os erros e as dúvidas são eliminados. Na verdade, elas são o meio, elas não são o final. Então, essa aqui, ela pode parecer, né, complacente aqui, mas ela não está falando, ó, a tarefa avaliativa cumpre seu papel quando os seus alunos e as dúvidas do professor são eliminados. Não são eliminados, eles são dialogados, são conversados. Então, é necessário entender o erro para entender realmente o que o aluno aprendeu ou não. Então, essa aqui não seria absurda, mas essa aqui é um ponto que não estaria de acordo. Alternativa C. A avaliação na escola, em função de seu caráter seletivo e constatativo, precisa ser aplicada em um momento terminal. Ou seja, ela não é selecionada e não é momento terminal. Ou seja, não é isso que a Jussara Hoffman fala, é a outra absurda. Então, vocês conseguiram perceber que duas absurdas a gente já achou. Agora a gente vai ver as outras. Alternativa D. Tarefas avaliativas deveriam ter o caráter problematizador e dialógico, proporcionando um momento de troca das ideias. Isso aqui é uma boa, né? Porque fala de diálogo, fala de problematizador, de troca de ideia. Seria uma boa resposta, mas vou ver a alternativa aí. Atividade avaliativa, quando bem elaborada, permite ao professor atribuir pontos às tarefas realizadas pelo aluno a partir de número de acertos. Opa, também não tem nada a ver. Ou seja, eu consigo perceber que a mediação aqui que fala de problematizador, dialógico, de troca de ideias, de mediação, o que está presente na alternativa D. Então, consegue entender que, vamos supor que eu estivesse na dúvida entre a B e a D. Se eu fosse trocar de questão, eu já saberia que a letra A e a letra C eu já teria descartado. Ou seja, potencializa na hora que você vai ganhar tempo ainda de fazer a prova, certo? Vou pegar um outro exemplo. Questão 2. Também da VUNESP, eu fiz um sertãozinho professor de educação básica. Segundo Hoffman, a avaliação mediadora é uma relação dialógica na construção do conhecimento, o acompanhamento do processo de construção do conhecimento na perspectiva dialógica e construtivista. Então, vamos lá. Agora eu tenho que grifar. Então, é Hoffman, avaliação mediadora, né? Uma relação dialógica na construção do conhecimento, o acompanhamento do processo de construção do conhecimento na perspectiva dialógica e construtivista, ou seja, ela quer saber como que o diálogo acontece na perspectiva construtivista. Lembrando, banca VUNESP, duas são absurdas. Uma tem a ver com o autor, mas está fora de contexto, as outras duas que podem ser a resposta. Alternativa A, implica favorecer o desenvolvimento do aluno? Ou seja, quando você dialoga na avaliação mediadora, você implica no desenvolvimento do aluno? Sim, mas vamos ver as outras. Significa acompanhar todas as ações e tarefas do aluno? Acompanhar sim, mas todas, nem simplesmente, mas vamos deixar aqui. Ainda pode ser uma resposta, né, que possa passível de ter resposta. C. Demanda não tomar responsabilidade pelo aprimoramento dos alunos? Opa, absurda, né? Porque aí, ó, não tomar responsabilidade, o professor toma responsabilidade, porque ele quer saber os motivos que o aluno não sabe. Letra D. É uma relação puramente afetiva e emotiva? Não, né, gente? A gente sabe que ela não fala nada disso. Quem fala muito de relação afetiva e emotiva é a Valon. Mas não é isso, né? E é absurda também. Significa impor ao aluno que tenha novas condutas? Essa aqui, gente, é até uma nova conduta quando o aluno ele constrói novas ideias e vai construindo outros afazeres. Mas ela está perguntando em relação ao diálogo, né? O diálogo não quer dizer que tenha novas condutas, às vezes novos saberes, então também não é. Aí fica entre A e B. Então vamos ler a pergunta de novo. Segundo Hoffman, a avaliação mediadora, uma relação dialógica na construção do conhecimento, o acompanhamento do processo de construção do conhecimento numa perspectiva dialógica construtivista. A. Implica favorecer o desenvolvimento do aluno? Sim. Significa acompanhar todas as ações e tarefas do aluno?
todas não, mas estar junto. O todas aí, ela precisa das interações, de conversar com as crianças, e as crianças conversar com elas, mas não é todas as tarefas, porque isso aqui impõe que só tem tarefas, quando na verdade a relação dialógica tem o conversar também. O estar presente, de abrir o diálogo, de perguntar para o aluno porque ele acertou ou errou. Vocês podem ver que essa ideia aqui, ela pode levar ao engano na hora que ela fala do acompanhamento, só que a gente tem que entender que é a relação dialógica que ela está falando. Então, o diálogo tem a ver com o diálogo. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Tá certo? Estão conseguindo entender a ideia? Que a gente tem que começar a perceber que as pegadinhas homéricas que estão aqui é para realmente a gente pensar e analisar questão por questão. Certo? Bom, gente, depois que eu faço o segundo processo, eu passo para o terceiro, que é de revisão. Na revisão, eu começo a perceber o que eu errei, o que eu não sei, por que eu errei tal questão, o que eu não entendi, o que ainda não ficou claro. Que palavra nova eu não tenho ideia ainda. Tem alguma anotação nos meus resumos, no mapa conceitual, no esquema, tudo certo, que não contemplou essa coisa? O que eu preciso trabalhar mais? Tem algum conceito que não prestei atenção na videoaula ou no resumo base? Isso aqui a gente vai fazer com que aqueles esquemas, aquelas avaliações aquelas anotações que eu fiz, sejam feitas, sejam revisadas, para ver o que está faltando e eu complete agora, certo? E aí na evolução, como já foi dito também, às vezes você foi lá, acertou 60% das questões, e você na segunda vez que você fez esse processo, você aumentou para 75%. O que é importante que você tenha ideia? Eu refazendo esse processo, eu consegui potencializar isso? Eu consegui entender o que ficou para trás? Aquela questão que eu não entendi, agora eu entendo? E colocar meta. Como foi dito, um bom percentual de acerto é beira os 85%. Eu estou no 60%. Será que eu sei o suficiente para poder alcançar essa meta? O que eu preciso melhorar? E outra, gente, eu vou também fortalecer os pontos fracos primeiro. É igual quando nós vamos para academia. Quando a gente vai para academia, a gente primeiro trabalha os pontos que a gente precisa trabalhar que realmente são os mais necessários. Se eu sei bastante legislação, por que eu vou focar tanto em legislação? Eu vou focar realmente nos assuntos que eu preciso mais, os assuntos que eu preciso melhor focar, tá certo? Então, quando a gente faz, voltando um pouquinho lá, quando eu vou fazer essa revisão, eu falo assim, puxa vida, essa ideia aqui da Sarah Hoffman sobre acompanhamento talvez me fez errar aquela questão. Eu volto lá na videoaula, volto lá no resumo do texto, ou volto no meus esquemas e falo, bom, como que é acompanhamento então? E aí eu vou retomando aqueles assuntos e falo, opa, o acompanhamento é a relação dialógica, que eu vou conversar com o aluno, vou ver o que ele aprendeu, o que ele se apropriou, né? Não precisa estar o tempo todo, mas eu tenho que estar acompanhando o processo de aquisição para que realmente ele consiga entender. Estão conseguindo entender a ideia? E aí, baseado nisso, eu vou sempre marcando naqueles esqueminhas que vocês têm lá na Já Passei Educação, na plataforma, para poder potencializar a evolução. Será que agora essas dúvidas sobre determinado assunto eu já tirei ou não? Fortalecer os pontos fracos. É igual academia, pessoal. Quando a gente está agora na academia, por exemplo, a gente vai fazer academia, se trabalhar pernas, braços, eu vou começar a trabalhar o que eu tenho mais deficiência. Então, da mesma maneira, vocês têm que fazer lá. Vamos supor que aquela segunda questão que fala sobre acompanhamento, fala, puxa vida, eu achava que o acompanhamento tinha que ser total lá, o tempo todo. Volto lá nos meus esquemas, começo a anotar. Onde que eu marquei sobre acompanhamento? O acompanhamento é estar junto, dialogando. Não fala ali que tem que ser o tempo todo. E aí eu começo a anotar no meu resumo, lá no meu novo resumo, ó, acompanhamento é uma coisa muito mais de estar junto, de entender as dinâmicas do que estar o tempo todo em cima, o tempo todo. E aí é necessário muitas das vezes de entender e voltar na videoaula e falar, será que o Arnaldo falou isso na videoaula lá? Vou voltar? Ou eu pego o resumo e esse resumo que está lá na plataforma, ele está falando um pouquinho mais sobre isso, isso vai realmente potencializar todo o aprendizado que você tem aí pela frente, tá certo? Isso vai ajudar você a fortalecer o que você precisa se apropriar. Isso dá para fazer com os autores, dá para fazer com língua portuguesa, dá para fazer com legislação, até inclusive com matemática. Bom, gente, as dicas que nós tínhamos para fazer aí, o exemplo de dar é esse. Agora, vocês que ficaram comigo aí até o finalzinho dessa aula, nos seus quase 40 e poucos minutos dessa videoaula, vocês vão ter a última parte agora com os diretores da escola, que eles têm uma dica, eles têm um presente especial para você que ficou aí com a gente até o final, tá certo? Espero vê-los brevemente e boa sorte nesse concurso que vocês vão prestar. Que vocês sejam aprovados e que ingressem nessa carreira que vocês tanto almejam e escolheram, tá certo? Até mais, pessoal. E aí, gostaram das dicas do professor Arnaldo? Bom, eu espero que tenha sido muito proveitoso para vocês.
Nós estamos chegando agora na etapa final do nosso aulão, né? E como foi prometido, né? Eu falei que teria uma surpresa, que teria um presente para quem ficou com a gente até o final. E agora chegou a hora de cumprir a promessa e de entregar o presente para vocês. Vocês lembram que eu citei sobre aquele documento de controle dos nossos estudos ali, né? Onde você vai marcar o que você já estudou, marcar os seus resultados, né? Nós prometemos, né, entregar esse documento para vocês, mas o nosso presente vai muito além disso, né? Esse aulão vai muito além disso. Nós quisemos entregar aqui uma metodologia para vocês. Eu sei que é difícil, né, seguir todas as etapas, mas eu diria para você tenta colocar em prática tudo o que você viu aqui. Né? E para incentivar vocês ainda mais nisso, acredito que a maioria de vocês saiba, né, que nós temos a comunidade Já Passei. A comunidade Já Passei é um ambiente de estudos online, né, uma plataforma que funciona por assinatura, né? Então os alunos que estão lá, eles pagam uma assinatura mensalmente para ter acesso a todos os conteúdos que estão lá presentes. E dentre os conteúdos que nós temos lá dentro, nós cobrimos 100% do edital deste concurso da Prefeitura de Mogi das Cruzes para professor de Educação Básica 1. 100% do edital, então todos os temas ali de todas as disciplinas. É bastante conteúdo que tem lá. E além, né, do edital, além dos conteúdos do edital, nós temos vários bônus também, como o Matemática do Zero, Desenrolando o Português, que são complementos para trabalhar as bases das disciplinas também, porque a gente percebeu com o tempo que os nossos alunos tinham muita dificuldade na parte básica. Então nós trouxemos alguns complementos, nós temos aulões especiais para a parte discursiva, tem muita coisa dentro da comunidade. E o nosso presente para você que ficou com a gente aqui até agora é o acesso gratuito à nossa comunidade até o dia 12 de janeiro. Então, até o dia 12, você vai ter acesso a tudo isso que eu falei de forma ilimitada, todas as videoaulas, todos os materiais em PDF. Os materiais em PDF você consegue até baixar. Se depois do dia 12 você não puder se tornar um membro assinante e participar da comunidade por mais tempo, até a data da prova, por exemplo, você pode aproveitar esse período até o dia 12 e baixar os conteúdos e ficar para você ali. Esse material você vai poder usar de material de base, né? Então é isso, pessoal. Vocês terão acesso à comunidade aí por alguns dias, né? A nossa ideia é que vocês tenham a possibilidade de aplicar o que a gente explicou para vocês hoje, né? Com os materiais, com tudo que nós temos disponível lá, que vocês possam colocar em prática tudo que nós ensinamos hoje. E nós esperamos, né, de coração, que isso seja importante, que faça diferença na sua aprovação, que contribua bastante na aprovação de vocês, tá legal? Bom, eu vou ensinar agora para vocês qual vai ser o processo para vocês conseguirem ter esse acesso aí à comunidade até o dia 12, tá? Ó, dá uma olhadinha comigo aqui. Então, para você acessar a nossa comunidade e ter acesso liberado até dia 12/1, você vai fazer a sua inscrição, ela vai até o dia 7, que é amanhã, né? Até às 11h59, então até amanhã à noite é a chance que você tem, a oportunidade que você tem de participar gratuitamente da nossa comunidade até o dia 12/1, certo? Bom, e para você ter acesso aí à comunidade até o dia 12, é só vocês mandarem uma mensagem para o nosso WhatsApp aqui da escola, comentando, olha, eu assisti o aulão lá de Mogi e eu queria ter acesso gratuito à comunidade até o dia 12. Manda uma mensagem para a gente, esse é o número que está aqui, né? Na descrição aí do vídeo também no YouTube vai ter um link direto para o WhatsApp para facilitar. E aí é só mandar uma mensagem para a gente. Nós vamos responder a todo mundo. Se a gente demorar um pouquinho para te responder, não se preocupa, tenha um pouquinho de paciência que a gente vai responder todo mundo, tá? Foram mais de 1.400 inscritos para esse aulão aqui, então pode ser que demore um pouquinho para a gente conseguir liberar o acesso de todo mundo, mas a gente vai fazer o possível para poder liberar, para que vocês tenham acesso a esse bônus, tá? Então, tudo que você precisa fazer é isso, manda uma mensagem nesse número do WhatsApp, a gente vai te responder liberando acesso, e aí a gente espera que você tire muito proveito desse período, que isso possa fazer diferença aí de verdade na preparação de vocês. Lembrando que esse é um bônus, né? Você vai ter o acesso gratuito até o dia 12/1. Depois de 12/1, você pode assinar, terá as instruções lá dentro da comunidade para quem quiser se tornar um assinante após esse período, né? Mas para a liberação gratuita, a gente não vai pedir nenhum dado de pagamento, porque é realmente um presente para vocês que ficaram com a gente aqui, tá bom? Gente, muito obrigado pela companhia de vocês. Eu espero ver vocês lá dentro da comunidade, mesmo que seja durante esse período gratuito, né? Eu espero que o nosso aulão aqui tenha feito a diferença, tenha te impulsionado, te dado mais motivação para estudar para esse concurso, né? Espero ver o nome de vários de vocês lá na lista de aprovados. Mandem mensagem pra gente se isso acontecer, tá bom? A gente fica muito feliz de receber esse tipo de feedback. Eu espero que para todos vocês o ano de 2021 seja muito melhor do que o ano de 2020 e para alguns de vocês com a aprovação nesse concurso, né? Começando bem com essa aprovação. Tá legal? Gente, obrigado pela companhia novamente e até a próxima.